Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Enquanto lhes dizia essas coisas, eis que um príncipe da sinagoga se aproxima e se prostra diante dele, dizendo: Senhor, morreu agora minha filha, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus, levantando-se, o seguiu com seus discípulos. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, se chegou por detrás dele e tocou a fímbria do seu vestido. Dizia dentro de si: ainda que eu toque somente o seu vestido, serei curada. Voltando-se Jesus e vendo-a, disse: tem confiança, filha, a tua fé te salvou. E ficou sã a mulher desde aquele momento. Palavra da salvação. Comentário Mateus 9, de 18 a 22, Santo Agostinho. Marcos e Lucas referem-se ao mesmo fato, embora não na mesma ordem, porque colocam-no depois da sua saída do país dos Gerazenos, quando atravessou o lago após ter expulsado os demônios para os corpos dos porcos. Segundo Marcos, este fato ocorreu depois que Jesus atravessou o lago pela segunda vez, embora não diga quanto tempo depois. Sem dúvida, houve algum intervalo, porque senão Mateus não incluiria em sua narrativa a ida de Jesus à sua casa, e é imediatamente depois disso que o príncipe da sinagoga fala-lhe de sua filha. Porque se esse príncipe tivesse se aproximado de Jesus no momento em que ele estava narrando as parábolas do pedaço de pano novo e do vinho novo, não teria interposição alguma entre suas ações e suas palavras. Mas na narrativa de Marcos há um intervalo em que se poderiam incluir outras coisas. Lucas não contradiz Mateus, pois quando diz: eis que veio um homem chamado Jairo, Lucas 8:41, não indica que isto aconteceu imediatamente depois do que precede, mas depois do que refere Mateus sobre o convite dos publicanos nos seguintes termos: enquanto lhes dizia essas coisas, eis que um príncipe da sinagoga, ou seja, o Jairo, se aproxima e se prostra diante dele, dizendo: Senhor, morreu agora minha filha. Para evitar toda aparente contradição, devemos levar em conta que os outros dois evangelistas não dizem que estava morta, mas a ponto de morrer, e chegam a afirmar que vieram depois alguns homens anunciar-lhe sua morte, aconselhando-o a não incomodar o mestre. Devemos admitir que Mateus, para maior brevidade, contentou-se em referir o pedido feito ao Senhor de que fizesse o que realmente fez, ou seja, de ressuscitar a que havia morrido. Não devemos aqui tentar fixar-nos nas palavras do pai sobre sua filha, mas o que é mais importante, no que ele desejava. Estava ele tão desesperado que desejou antes que Jesus a ressuscitasse, não imaginando encontrar viva aquela que deixara morrendo. Dois evangelistas, pois, dão testemunho do que Jairo disse, enquanto Mateus, do que desejou e do que pensou. Evidentemente, se um dos primeiros tivesse atribuído ao próprio Pai essas palavras, de que Jesus não deveria ser incomodado porque sua filha já estava morta, as palavras que Mateus lhe atribui estariam em contradição com isso. Mas não se diz na narrativa que estava de acordo com as notícias que lhe deram seus servos. Vemos nisso a absoluta necessidade que temos de não dar às palavras de alguém outro valor do que lhes dá sua vontade, a qual estão subordinadas às palavras, e de não inventar mentiras por alguém haver dito, em outros termos, o que realmente quis dizer, embora com palavras distintas.
Comentário: Mateus 9, de 18 a 22, Remígio de Alcherre. Admirável e também digna de imitação é a humildade e a mansidão do Senhor, porque logo que ouviu a súplica, seguiu o suplicante. Por isso é dito: Jesus, levantando-se, o seguiu. Dessa maneira, ensina aos súditos o mesmo que aos superiores. Aos súditos deixou o exemplo da obediência e manifestou aos superiores a prontidão e a solicitude que devem ter em seu ensinamento, de forma que devem acudir imediatamente a qualquer lugar onde ouvirem que há uma pessoa morta em sua alma. Segue-se com os seus discípulos. A sua humildade é digna de elogio, pois não se apresenta diante do Senhor, mas por trás, e julga-se indigna de tocar os seus pés. Não toca todo o seu vestido, mas somente a fímbria, porque o vestido do Senhor tinha uma fímbria, conforme o preceito da lei. Os fariseus punham em seus vestidos umas franjas, que portavam com orgulho, nas quais acrescentavam uma espécie de espinhos. Mas as fímbrias do vestido do Senhor não eram para ferir, mas para curar. E por isso dizia a mulher em seu interior: ainda que eu toque somente o seu vestido, serei curada. Admirável sua fé, porque, desesperando da salvação dos médicos, com os quais tinha gasto todos os seus bens, como diz Marcos, compreendeu que estava presente um médico celestial, pôs nele toda a sua intenção e mereceu ser salva, conforme as palavras. Voltando-se Jesus e vendo-a, disse: tem confiança, filha, a tua fé te salvou. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 23 a 26. Tendo Jesus chegado à casa do príncipe da sinagoga, viu os tocadores de flauta e uma multidão de gente, que fazia muito barulho. Retirai-vos, disse, porque a menina não está morta, mas dorme. E eles os escarneciam. Tendo-se feito sair a gente, ele entrou e, tomando a menina pela mão, ela se levantou. E divulgou-se a fama deste milagre por toda aquela terra. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 9, de 23 a 26, São João Crisóstomo. Devemos considerar aqui que o Senhor demora-se conversando com a mulher que tinha curado, a fim de deixar que a menina morresse e de tornar mais manifesta sua ressurreição. Fez o mesmo com Lázaro, que esteve morto até o terceiro dia. Segue-se. Viu os tocadores de flauta e uma multidão de gente, que fazia muito barulho. Prova evidente de que a menina morrera. Mas Cristo despediu todos os tocadores de flauta e fez entrar os pais da menina, para que não se atribuísse a outra causa a sua ressurreição. Antes da ressurreição, levanta a esperança com essas palavras: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Por essas palavras, acalma a agitação interior em que estavam os presentes e manifesta-lhes com que facilidade pode ressuscitar os mortos. Usa a mesma expressão com Lázaro. Nosso amigo Lázaro dorme, João 11:11, ensinando-nos que não devemos ter medo da morte. Como ele mesmo devia morrer, quis, ressuscitando alguns corpos, infundir confiança em seus discípulos e ensinar-lhes a suportar a morte com virilidade. De fato, depois de sua vinda, a morte já era o sono. Ao ouvirem o Senhor, zombavam dele, de onde se segue, e eles o escarneciam. Mas ele não lhes repreendeu, pois queria que essa derição, as flautas e todas as outras circunstâncias, fossem outras tantas provas da morte da menina.
Como acontece muitas vezes que os homens se recusam a crer nos milagres quando são realizados. Ele quer convencê-los antecipadamente através de suas próprias respostas. Fez o mesmo por ocasião da morte de Lázaro, quando perguntou: Onde o puseste? João 11:34. Ao que responderam: Senhor, ele já cheira mal, porque já aí está há 4 dias. João 11:39. Perante essa confissão, não podiam deixar de crer que efetivamente estava morto e que ele o ressuscitou. Não infunde em seu corpo uma alma nova, mas devolve-lhe a mesma que tinha perdido e desperta a jovem como que de um sono, para assim preparar os espíritos para crer na ressurreição. Não ressuscita apenas a menina, mas ainda ordena que lhe deem de comer, a fim de que vissem que não era uma ilusão o que acabara de fazer. E segue-se, e divulgou-se a fama deste milagre por toda aquela terra.